O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é mais do que uma data no calendário. É um momento de reflexão e engajamento pela igualdade racial. Enquanto celebramos a resistência e a luta dos afrodescendentes, também reconhecemos os desafios que ainda enfrentamos como sociedade. Neste vídeo, vamos explorar mais sobre essa data e seu significado, e no final deixarei recomendações importantes. Ao contrário do 13 de maio, que marca a assinatura da Lei Áurea, o 20 de novembro foi escolhido para honrar Zumbi dos Palmares e destacar o papel fundamental da comunidade negra na história do país. Originado na década de 1970 como uma proposta do Grupo Palmares, essa data foi oficialmente instituída como feriado nacional em 2023. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, nasceu na Serra da Barriga em 1655, em região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, e morreu na Serra dos Irmãos, no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi era sobrinho do líder Gangazumba, o qual, por sua vez, era filho da princesa Aqualtune dos Jagas, um povo de tradições militares com ótimos guerreiros. Zumbi, como o líder do Quilombo dos Palmares, tinha uma postura. Sua postura diante do governo colonial é de desafio e enfrentamento. Assim, os líderes portugueses contratam os serviços dos bandeirantes Domingo Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo. Apunhalado, resiste, mas é morto com 20 guerreiros quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Em 14 de março de 1696, o governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, escreveu ao rei: "Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos, e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam o Zumbi como um imortal." E assim o fez em Recife. Zumbi, depois de morto, teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. Foi exposta em praça pública no Pátio do Carmo, até completa decomposição. Zumbi tinha escravos? Palmares era escravista? Bom, no site da Wikipédia, de onde eu tirei parte deste conteúdo, há ditos mentirosos de que Zumbi era escravista e que Palmares também tinha pessoas negras que eram escravizadas. Só que isso é fake news. Ele nunca escravizou pessoas e não há provas nem indícios de que Palmares era escravista. Só que isso é dito da boca para fora de pessoas brancas que não trazem nenhum tipo de comprovação histórica. Por exemplo, o Leandro Narlock, um jornalista e escritor brasileiro que escreveu o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, que eu não recomendo que leiam, porque há muita desinformação. Este livro é um desserviço para a população. Um exemplo é onde ele diz que o Quilombo dos Palmares era escravista e Zumbi era um escravagista, e dá mais detalhes. Só que a grande contradição é que ele não é um historiador. Em uma entrevista para a Veja, ele é questionado a respeito das comprovações das suas palavras, e na ausência de comprovações ele simplesmente diz que é lógico, mas em nenhum momento ele trouxe uma prova concreta que o fez chegar a essa conclusão. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Sem documentos e sem pesquisas, ele simplesmente diz isso em seu livro como uma verdade. Ainda no site da Wikipédia, na parte onde diz polêmicas, alguns autores brancos não se importaram em dizer mentiras descaradas sobre Zumbi e o Quilombo dos Palmares.
Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão, era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. José de Souza Martins, que escreveu isso aí, tem uma carreira acadêmica sólida, mas nessa oportunidade ele estava escrevendo com um objetivo político em mente. E ainda assim, a mesma afirmação se repete nesse livro aqui, que diz: os quilombos mantinham relações com a sociedade que os cercavam, e esta sociedade era escravista. No próprio quilombo dos Palmares havia escravos. Não existiam linhas geográficas separando a escravidão da liberdade. Mais uma vez, a ideia de que Palmares era uma sociedade escravista está embasada em nada. Como não há registros do povo de Palmares, Narlock e outros autores simplesmente falaram coisas a partir de relatos de holandeses e portugueses, contaminados pelos interesses políticos e econômicos. Infelizmente, muitas pessoas até hoje acreditam e propagam essas falácias como um fato histórico. Por isso é importante pesquisar e estudar mais de uma fonte para poder chegar à conclusão final sobre um assunto, sempre com comprovações documentais e registros, e também é bom conhecer o autor dos fatos ditos. No final desse vídeo estarei deixando fontes e recomendações de filmes, livros e vídeos para vocês. A proposta do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi elaborada durante a ditadura militar, na década de 70, pelo Grupo Palmares, em referência ao dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro. O Grupo Palmares foi uma associação de ativismo político e cultural do movimento negro do Brasil, que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira. O grupo foi fundado em 20 de julho de 1971, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, por Antônio Carlos Cortez, Imo da Silva, Vilmar Nunes, Oliveira Silveira e outros colaboradores. Em seus estatutos ficava declarado seus objetivos de lutas dos movimentos sociais contra o racismo, a discriminação e promover estudos sobre história, artes e outros aspectos culturais, particularmente em relação ao negro e ao mestiço de origem negra. A data, dentre outros temas, suscita questões sobre o racismo, discriminação, igualdade social, inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira. Apesar de sua importância, a proposta enfrentou resistência, sendo alvo de censura e vigilância por parte do governo. No entanto, o movimento persistiu e, em uma Assembleia Nacional realizada em novembro na Bahia, o Movimento Negro Unificado aprovou a proposta do Grupo Palmares de transformar o 20 de novembro em Dia Nacional da Consciência Negra, consolidando-se como uma celebração nacional. Nessa altura, porém, o Grupo Palmares já havia deixado de existir, tendo se dissolvido em 8 de agosto de 1978. Diversas atividades são realizadas na semana da data, como cursos, seminários, oficinas, audiências públicas e as tradicionais passeatas. Todos os anos, a Coordenação Nacional de Entidades Negras organiza, no dia, a tradicional Marcha Zumbi dos Palmares, que a cada edição enfoca em temas diferentes, relacionados às lutas e interesses da comunidade negra. Além do líder do Quilombo dos Palmares, são lembrados os nomes de Dandara, Luiz Gama, Gangazumba e de tantas outras pessoas negras que lutaram por respeito, dignidade e igualdade. A história de Zumbi e do Quilombo dos Palmares é uma história inspiradora de luta e resistência, e vale dedicar um vídeo especial. Comente aqui embaixo nos comentários se vocês querem esse conteúdo que eu trago para vocês. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão. Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidades para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento da cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado.
Os dados apontam que cerca de 56% da população autodeclara-se pretos ou pardos, mas entre os mais ricos, os negros representam somente 17,8%. Em contrapartida, os negros representam 75% dos mais pobres, além de corresponderem à maioria dos presos no Brasil, cerca de 65%. Além disso, os negros são mais condenados do que os brancos, quando são processados por posse de drogas. No entanto, paradoxalmente, eles são apreendidos com doses menores de substâncias ilícitas em relação aos condenados brancos. Não só a justiça demonstra ser mais rigorosa contra os negros, mas a polícia também, uma vez que 76% dos mortos pela polícia são negros. Também é válido mencionar que, no mercado de trabalho, os negros também sofrem com o preconceito, pois em um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que a cor da pele é um fator determinante na diferença dos salários dos trabalhadores brasileiros. O racismo foi tão impregnado na cultura do brasileiro que até no vocabulário ele se manifesta. Expressões como da cor do pecado, denegrir, mulato, cabelo ruim, entre tantas outras, denotam claramente o racismo que surgiu do legado dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Hoje, não é o dia 20 de novembro, mas ainda assim, no espírito dessa celebração, é importante buscar conhecimento sobre a história e a cultura negra. Por isso, indico a vocês algumas fontes que incluem vídeos, filmes e livros que podem enriquecer sua compreensão sobre essas questões. O filme que recomendo hoje se chama Quilombo, um filme brasileiro muito bom, que inclusive eu vi recentemente. Ele retrata muito bem a trajetória de Zumbi e o Quilombo dos Palmares. Recomendo também que leiam 3 vezes Zumbi e Angola Janga, 2 livros super importantes para entender o Quilombo dos Palmares e Zumbi. Os links estão aqui na descrição e nos comentários fixados. Todas as fontes que eu utilizei para esse vídeo também estarão aqui na descrição, dá uma olhadinha. Bom, eu estarei encerrando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Comente aqui abaixo a sua opinião e uma sugestão de vídeo. E também compartilhe esse vídeo para quem possa se interessar. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo conteúdo.